O Wendel Coral está aqui para que a gente possa entender os pontos, né, Coral? Os pontos principais, talvez, dessa sequência. Vamos repetir aqui. 4 jogos seguidos sem vitórias, um empate, depois 3 derrotas consecutivas. E nesses 4 jogos, nenhum gol marcado, né? É isso, Gu. O que mais chama atenção é exatamente a falta de gols do Corinthians. Boa noite para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Ligados no Esporte. 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem balançar as redes. Nesse curto período aí, um empate, logo contra o Atlético Mineiro na abertura do Campeonato Brasileiro e depois 3 derrotas consecutivas, a de ontem, para agravar ainda mais a crise corintiana. E tá sobrando ali críticas para todo mundo, em especial para o goleiro Cássio, que ontem, mais uma vez, acabou tomando um gol ali defensável, como o próprio goleiro disse depois em entrevista concedida ali à emissora de televisão, né, ao SBT, que detém o direito de imagem da Copa Sul-Americana. Então a situação não está nada fácil lá para o clube do Parque São Jorge e é uma crise que começou fora das 4 linhas, mas que agora também tem afetado principalmente o time nas competições, seja Sul-Americana ou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Gu. Coral, é o seguinte, né? Quando a gente está falando de uma sequência de jogos sem vitória, quando o gol não vem, é claro que a equipe vai ficar sem vencer. Porque sem marcar gols, você não vai vencer. Então, ou você vai empatar, ou no caso, perder, que é o que está acontecendo com o Corinthians. 3 derrotas seguidas. E aí, o problema não é do Cássio, quando a equipe não marca gol lá na frente. A questão do Cássio é que dessas três derrotas aí que o Corinthians tem, aquela primeira lá, contra o Juventude, 2-0 na semana passada, o jogo em Caxias do Sul, ele falhou nos 2 gols. E ontem também era uma bola, de certa forma, defensável. Mas também aí tem culpa da defesa. Só que a gente conhece, o torcedor, quando as coisas começam a não dar certo, sempre sobra para alguém. E aí o Cássio está sendo esse escolhido. Por isso que ele disse que ele pode até se afastar. Se o momento e se a culpa for dele, ele pode se afastar. E aí, indo, né, nesse caminho do Cássio, né, a gente começou aqui falando sobre pontos que estão pontos somados que estão chegando a essa fase ruim do Corinthians. O Cássio vai até se reunir, talvez, de fato, essa fala dele vá surtir algum tipo de efeito quando a gente fala com relação à mudança, né, Coral? Sem dúvida, a tendência, inclusive nesse primeiro momento, é que o Cássio, que deve ter uma reunião com a diretoria do Corinthians até a próxima quinta-feira, no caso até amanhã, ele deva ir para o banco de reservas no jogo do final de semana, né? O Corinthians enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena e, num primeiro momento, a expectativa é que o Carlos Miguel, já tão acionado pela torcida, a torcida já pede durante um bom tempo a presença do Carlos Miguel entre os titulares, que ele seja o escolhido do técnico Antônio Oliveira, que vive o maior jejum desde que chegou ao Corinthians. Essa a gente pode dizer que até a segunda crise que o Corinthians enfrenta já em 2024, né, Gu? No Campeonato Paulista, depois de um mau momento também, o técnico Mano Menezes acabou sendo desligado depois de 4 jogos sem vencer. E como eu tinha dito, é uma crise que começa fora das 4 linhas, né? Inclusive, hoje pela manhã, o CT aí do Corinthians, ele foi totalmente pichado por conta dos seus torcedores, que criticam, né, a falta de resultados positivos da equipe do Timão. Inclusive, abre aspas, né, para uma das frases que foi escrita pelos torcedores, é time de milhões, futebol de centavos. Então o Corinthians sabe que está devendo, e essa crise que começa com Augusto Melo, né, o atual presidente do Corinthians, que antes de ser eleito, ainda no ano passado, prometeu muitas coisas, até depois de ter conquistado a eleição, ele prometeu muitas coisas, né? Disse que o Corinthians mudaria de patamar, tentaria quitar o máximo de dívidas possível, mas o fato é que dentro de campo isso a gente não tem visto isso acontecer. Inclusive o Augusto Melo já brigou, inclusive com o Rubão, que é o diretor do Corinthians, que pode perder o seu cargo nos próximos dias, e é aquela famosa bola de neve, né? A crise que começa em um setor dentro do clube de futebol e depois acaba afetando o pior setor possível, né? Que são os resultados dentro das 4 linhas, o futebol do Corinthians, que tem sido muito prejudicado. E o Cássio, como você muito bem falou também, é um dos jogadores, se não o mais criticado por parte do seu torcedor. O mesmo Cássio, né, que foi o principal herói do Corinthians na disputa da Copa Libertadores em 2012, do Mundial de Clubes também, mas o torcedor diz que a paciência tem limite, então para a torcida do Corinthians o Cássio deve ir para o banco de reservas para quem sabe o Carlos Miguel poder demonstrar o seu poderio embaixo das traves ali, a começar pelo Fluminense, mas a fase do Corinthians de tão ruim precisa para ontem
trazer resultados, viu, Gu? E ainda mais de jogar ao lado do seu torcedor no domingo, que sempre lota, né, o Neoquímica Arena, coloca uma dose de pressão ainda maior para o time comandado pelo técnico Antônio Oliveira. Pois é, pode ser, de certa forma, algo positivo, né? A torcida do Corinthians, independente da fase, durante o jogo ela apoia. O que acontece depois, por exemplo, neste caso, né, que não dá nem para concordar com relação à pichação, aí vem a cobrança. É o que vai acontecer domingo. A torcida durante a partida vai apoiar. Agora, se o Corinthians passar mais um jogo sem vitória, não é nem questão de fazer gol ou não, mas de não conseguir os 3 pontos, a coisa vai ficar feia. E aí é o que você disse, o Mano Menezes caiu com 4 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, depois veio a 5ª derrota consecutiva, mas já quem estava no comando era o Thiago Kozlowski, né, contra a equipe do Santos, e depois só chegou o Antônio Oliveira. Não tá muito diferente a coisa para o Antônio Oliveira, não. Não tá comandando a equipe porque não tem a carteira, não tem a autorização para comandar uma equipe em jogos internacionais, mas não tá muito diferente, não. Não tô falando só de resultado. Com o Mano Menezes, o Corinthians também não jogava bola. E neste momento, com o Antônio Oliveira, as atuações estão péssimas. E o que chama atenção também com relação ao Antônio Oliveira é que internamente no Corinthians já tem, né, a diretoria já tem essa ideia em mente, que o Campeonato Brasileiro a ser disputado pelo Timão é contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eles apostam justamente no Antônio Oliveira por conta disso, por conta da experiência que o Antônio Oliveira tem em clubes, já lutando contra o descenso, de manter o Corinthians na atual elite, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians que já jogou a Série B, sabe o quão isso é ruim também, a torcida não quer nem hipótese alguma voltar a disputar uma 2ª divisão nacional, então de resultados, é como eu disse, né, precisa para ontem o Antônio Oliveira, que até então está muito mantido no cargo de treinador do Timão, e com relação à Sul-Americana, como você falou, as 3 primeiras rodadas já foram, né? O Corinthians perdeu a liderança do grupo justamente para o Argentino Júnior na derrota de ontem. Na Sul-Americana é sempre bom lembrar que apenas o líder de cada chave é que avança para a próxima fase do torneio. Fase ruim por lá, vamos ver o que acontece agora, pensando no Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem também Copa do Brasil, o Corinthians está na Copa do Brasil, tem muita coisa para rolar. Valeu, Coral. Valeu, Gustavo, abraço. É isso.